O ano de 2025 começou quente. Nosso primeiro programa do ano vai acompanhando até uma tendência bem rotineira aqui nos últimos dias, que é a posse do presidente Trump e o impacto que ela teve no cenário internacional todo. E eu vou ter a honra de receber o Dr. Daniel Freire, que é especialista e provavelmente, eu não peguei a informação, mas tem um mestrado, doutorado na área internacional, e ele está aqui para a gente conversar, para tentar, nós aprendemos com ele, dirimir essas dúvidas que sempre aparecem com relação à deportação, quem estava lá, que poderia, não poderia, e mesmo as ideias do presidente Donald Trump, que já tinham sido feitas durante a sua campanha, e algumas eles têm, assim, alguma possibilidade de executá-lo. Primeiramente, eu agradeço pela presença. Bom, eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui na TV OAB, falando de um assunto tão relevante e tão atual como esse da posse do presidente Donald Trump e as primeiras repercussões que me parecem indicam aí um forte viés na área internacional. Nós temos que dividir, por algumas etapas, porque uma se entrelaça. Então, nós temos uma primeira etapa aqui dos direitos humanos. Embora a justiça seja feita, essa deportação já estava programada pelo então presidente Biden, né? Mas eu pergunto, essas políticas aí assim, Donald Trump já foi presidente anteriormente e ele tem um viés comercial muito grande. E os Estados Unidos, quando ele assumiu em 2016, não é o mesmo Estados Unidos em 2023, em 2025, aliás. A China mudou um pouco essa configuração geoeconômica. Essa ideia do Trump é parte do viés ideológico ou é uma ideia para você se valer dos Estados Unidos comercialmente? Bom, essas primeiras medidas do Donald Trump buscam responder aos eleitores que acabaram por trazê-lo aí de volta à Casa Branca e, portanto, elas estão sendo explicitadas agora nessas primeiras semanas, buscando, de um lado, né, retomar o crescimento dos Estados Unidos na área econômica e, ao meu ver, essas medidas devem prosperar, né, em termos positivos. No entanto, por outro lado, algumas questões envolvendo o direito internacional e mesmo no caso específico, né, do direito de nascimento por solo, né, o direito norte-americano, me parecem enfrentar óbices, né, sejam óbices que vão estabelecer aí rupturas, obstáculos, sejam resistências, como esta do caso das deportações, né? As deportações nos Estados Unidos, elas são periódicas, tendo em vista o enorme número de imigrantes ilegais que lá estão todos os anos. Elas são programadas, mas o presidente Trump fez questão de explicitá-las, né? Quer dizer, como uma forma de resposta aos seus eleitores. Estou tomando medidas, né? É um direito do país realizá-las, né? Nenhum país é obrigado a admitir estrangeiros em seu território, é uma regra do direito internacional. No entanto, a forma como ela tem sido feita, com os imigrantes algemados, causa um certo constrangimento internacional, e que encontra, num momento da história da humanidade, resistências. Nós estamos em 2025 e essas coisas já não são tão naturais, quer dizer, a exclusão de pessoas, né? Você excluir o estrangeiro. Porque as sociedades hoje, seja nos Estados Unidos ou em grande parte do mundo, elas estão mais misturadas, quer dizer, não existem nativos, nós estamos em circulação, em mobilidade. E, portanto, essas medidas acabam encontrando, na população em geral, certas desconfianças, e é o que nós já estamos vendo. Por isso esse clamor, né, essa discussão toda. E é uma tendência mundial, né? A Itália está dificultando regras para ser votado, e aí eu não quero falar sobre ideologia, viés, mas há ali claramente uma ideia que segue ali o que os Estados Unidos tinham em mente. Portugal está tendo problemas com nós brasileiros, enfim, às vezes colônias que migraram todas para a Europa e estão lá há algumas décadas já, começam a causar um desequilíbrio, um problema, e tem essa questão toda levantada, muito bem levantada por você. Enfim, essa tendência mundial é um choque com coisas que ninguém mais aceita que antigamente acontecia. Então esse é realmente o impacto que tem, né? Exato, são momentos que levam a uma reflexão,
reflexão de princípios, de valores, e partindo de uma nação, a mais poderosa de todas ainda, e que é formada por imigrantes, né? Então, você encontra na própria Casa Branca um casal, né, presidente e a primeira-dama, um casal internacional, porque ela é estrangeira, né, a Melania Trump. Então, isso, eu tenho certeza, causa discussões até no café da manhã, né? Como você vai agir? Você tem que deixar claro que são imigrantes legais, que eles precisam se legalizar para permanecer no país, como tratar os outros, né, que são turistas ou aqueles que querem, por exemplo, estudar ou imigrar para os Estados Unidos, mas que têm outras skills, quer dizer, têm outras habilidades mais avançadas. Nós hoje estamos num momento do mundo em que essas questões, sendo pautadas por uma nação como os Estados Unidos, causam discussões internacionais e que vão levar a novos caminhos. Eu não acredito num caminho de separações. Eu acho que a era dos muros já foi, já trouxe muitas lições na história, mas é importante que essas discussões aconteçam agora para que nós possamos dar o próximo passo, né, para o futuro. E acaba sendo até vai na direção contrária, porque se imaginar no século XIX, XX, a migração para os Estados Unidos atrás do American Dream, inclusive o pai do Trump era alemão e a mãe dele escocesa. E aí você tem, então ele propriamente, a família dele veio de fora toda, ele não é uma família americana nativa, né? Então, é lógico, ele é nativo, nasceu lá, mas nós entendemos também que os países têm que ter a sua regra e tem que ser respeitado, e essa questão de legalidade, principalmente depois do 11 de setembro, né? Exato, são avanços e retrocessos que nós vamos assistindo, vamos acompanhando. Por outro lado, na questão econômica, onde o Trump também busca falar de maneira mais sólida, enfática, ao fim e ao cabo, ele sabe da interdependência que nós estamos, né, de importações, de exportações. Mas ele quer, é claro, também responder aos norte-americanos de que, olha, estou lutando, né, para que os Estados Unidos possam sobrepujar as demais nações. Mas na área comercial, na área econômica, não se vende para países que estão em pior situação. Você só consegue vender para os ricos. Então, os acordos são necessários, os ajustes, e ao meu ver, é onde caminharemos. Mas ele faz esse jogo paradoxal de falar um discurso, mas ao final buscar a conciliação. Como acabou de acontecer com a Colômbia. Ele ameaçou sobretaxar, né, produtos oriundos da Colômbia. Chegaram a um acordo na noite desse domingo e já, então, refez as discussões. Então, eu vejo nesse caminho. Mas, se me permite, Sérgio, é importante o Brasil também saber dividir os temas, governo brasileiro, e buscar uma aproximação econômica com os Estados Unidos, que há muito tempo não é feita, né? Porque nós somos consumidores de produtos norte-americanos, e eles podem ser consumidores dos nossos produtos de uma maneira mais clara. E para isso nós precisamos acordar, quer dizer, diminuir impostos de importações de forma mútua. E isso só acontece com uma aproximação, né? Nós precisamos nos colocar à disposição, né? Esse é um ponto muito relevante que eu aguardo aí alterações. Bom, esse é um ponto assim, é o que a cartilha determina que se deve ser dentro das relações internacionais e comerciais, entre a diplomacia e a questão comercial, mas tem um outro ingrediente de organizações internacionais que outrora se via claramente que, voltando aqui um pouquinho na história, não precisa avançar muito, mas em 42 nós tivemos a Conferência de Bretton Woods, que era um momento de guerra, pós-Grande Depressão e pós-Segunda Guerra Mundial. Estava no final da guerra e os Estados Unidos vendendo muito armamento para o resto do mundo, eles imaginavam que iam ganhar a guerra e precisavam recuperar. Criaram o FMI, o BIRD e enfim, o mundo mudou. Uma coisa mais importante foi que o padrão ouro-dólar ali se fixou, então as coisas eram divididas em ouro-dólar, até 71, quando o Nixon veio e fala, não, agora é só dólar. E o padrão mundial das últimas décadas, essa ameaça do BRICS, ou essa ideia do BRICS negociar sem o lastro do dólar, pode estar causando também essa repercussão dele toda, dessa fala dele também mais pesada? Quando se pretende uma alteração desses padrões,
O melhor exemplo que nós temos recente é o caso da União Europeia. Isso em termos de iniciativa institucional, quer dizer, os países propondo uma nova configuração, como foi no caso europeu. Mas nós estamos falando também de fases de integração que a União Europeia passou para chegar ao euro. Sim. Né? Área de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. E dentro de um modelo institucionalizado, com tratados internacionais, os países aderindo, havendo uma circulação de pessoas, uma circulação de produtos, uma circulação de residentes, de empresas, regras comunitárias. O BRICS está milênios de distância disso. Primeiro porque não é ainda nem mesmo uma organização internacional. Quer dizer, não há formalização, é um acordo informal. Tanto que mudam os representantes, mudam as ideias. A Argentina, que estava outrora mais engajada numa possível participação nos BRICS, com a entrada do Milei, simplesmente abandonou. E ela não precisou fazer isso com um documento, olha, estou denunciando o acordo, porque não existe. Né? São acordos informais, são gentlemen's agreements, e que me parecem precisam se configurar de maneira normativa para que daí sim nós possamos fazer um passo a passo de uma aproximação. Agora, observe, é o que nós queremos? Por exemplo, um país que está em guerra, que invadiu o outro, como o caso da Rússia, é com eles que nós queremos ter uma mesma moeda? Dentro de uma configuração como o caso da Rússia com rubles, que vale muito menos do que o real, né? É com outros países que fazem parte dos BRICS, que estão no estágio de evolução, mesmo econômica, muito anterior ao Brasil. Então, o Brasil precisa repensar os seus valores no que diz respeito a uma pretensa ideia. Mas há um último ponto, Sérgio, se me permite, que é importante. Uma vez sendo feita a abordagem institucional, você precisa ter o apoio dos negociantes internacionais. Porque, veja, se eu fizer um acordo internacional, eu não quero receber em yuan. Se eu fizer uma exportação, eu não quero receber em rubles. E eles, quando fazem uma exportação para cá, não querem receber em reais. Então, se você não tiver, de fato, uma fundamentação institucional por baixo, que permita você acreditar uma moeda, os negociantes não aderem a esse formato. Porque se você pegar aqui 90% das exportações que são feitas aqui no Porto de Santos, elas são feitas ou em dólar ou em euro. E não é uma decisão do governo fazer isso, é uma decisão dos importadores e exportadores, porque eles elegem aquelas moedas que eles acreditam, que eles conseguem trocas. E se você der R$1 para um chinês, ele não faz nada com isso. Não, exatamente. Não, você colocou um ponto importantíssimo, que é de 57, a primeira comunidade europeia, França e Alemanha, do carvão e aço, 58, ou 57, 58. Até passando pelo Tratado de Maastricht, até chegando em 2001, onde criou o euro, foram assim, grandes passos e a formação, você teve aí a formação de um tribunal europeu, de um parlamento europeu, são graus de integração econômica e das liberdades fundamentais que os tratados obrigavam a ter. E houve um alargamento da União Europeia em alguns países que foram, como Lituânia, Polônia, foram casos extremamente que demoraram anos. E tem problemas também como a Grécia. A Grécia tem inflação, corrupção, assim. Então, o próprio Portugal também, muitas dificuldades econômicas. Quer dizer, são graus de integração econômica que nunca se suscitou, pelo menos o que eu vi no BRICS. A ideia de não ter o dólar só, ela é tentadora. Só que, como você colocou, os players que estão lá são players bem complexos. Então, essa dificuldade toda, e nós temos os Estados Unidos também que não quer permitir isso, porque vai ter um prejuízo enorme também. Exato. O caso europeu em específico, ele é resultado dessa integração, que foi um passo a passo, né? Desde Schengen, depois as 5 liberdades, porque eu peguei essa época anterior, né, morando em Portugal, quando era escudos, e você tem ideia que você conseguia passar de carro para a Espanha,
tinha que usar pesetas. Você conseguia passar de carro para a França, você tinha que usar o franco. Você conseguia passar de carro para a Itália, lira. Então você tinha as liberdades, você conseguia comprar os produtos, importar e exportar, mas tinha que fazer o câmbio. Então não fazia mais sentido. Mas mesmo no caso deles, nós tivemos ali 3 anos de uma moeda escritural, o euro, só no aspecto bancário, onde você já tinha as paridades. Então ela se implementando em 2002 como moeda física e se consolidando, mais do que isso, por conta desse rumo de integração que foi tomado. Então eu não vejo futuro em moedas que se determinem de maneira institucional, mas sem uma fundamentação de integração anterior. E nós já tivemos experiências no próprio país a respeito dessas mudanças. A única que de fato se consolidou foi o real, base numa mudança econômica profunda. As anteriores deram todas em inflação e uma desvalorização contínua. Exatamente. Os cruzados reais. Quer dizer, nós já temos experiências históricas que provam que os modelos precisam ser qualificados, não podem ser modelos de discurso, né? Eles têm que, de fato, ser acreditados. Eu morei lá em Portugal também na transição entre Portugal e na Espanha e era, acho que de 2000 a 2002, que era justamente, eu tinha os escudos, as pesetas, e era essa transição até o euro físico. E era um problema, porque a conversão não era fácil. E me lembrou muito o que você falou agora, o RV, que foi a transição para o real, que era a unidade real de valor, porque a gente pegava 15 mil cruzeiros para comprar uma coisa, depois era R$1. Então tinha uma moedinha de R$1, isso tudo. Então, até para o telespectador entender, para se formar a União Europeia, foram vários estágios de integração econômica, né? E para você conseguir integrar todo mundo, você precisa de algumas liberdades. Então, imagina que um russo possa entrar dentro do Brasil com um contrato de trabalho livremente. Ele não vai ser obstado. Se você quiser ter um estabelecimento na China, você poderia entrar. Para isso acontecer, são tratados, legislações internas que tem que se adequar, ou seja, imagine a demora que tem leis no Brasil, você ter a pressão entre a oposição e a situação, todo mundo tem a mesma ideia internamente, e além a questão também de institucional, de parlamento, enfim, não se faz isso de um dia para a noite, é muito tempo. E a gente aqui, então, entende também que disso tudo, essas duas questões, depois eu vou falar mais uma, que é a questão militar, que é uma questão militar, estratégica e econômica, mas dentro desse discurso do Trump, eu imagino que é como se fosse aquele cara que precisa falar alto para os outros ouvirem que agora tem alguém que está tomando conta daqui. E, embora eu acredite que o mundo mudou, a economia global mudou, então a tecnologia também não está só na mão deles, realmente o maior PIB do mundo é deles, mas não é a maior economia do mundo. Quer dizer, você tem pontos aí de desequilíbrio e precisa de um cara central para tentar fazer algo que está se perdendo. Acho que a principal característica que o Trump tem, que o diferencia em relação aos demais políticos, né, de calibre internacional, como é o caso dele, é o fato dele tornar aquelas promessas em ações rápidas, né? Talvez venha aí da sua origem empresarial, né? E no momento em que ele tem o apoio do Congresso, ele tem maioria, né? Os republicanos têm maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. Ele, por outro lado, também tem maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então ele se sente seguro de tomar certas medidas, mesmo que ele, ao fim e ao cabo, compreenda que elas poderão ser rejeitadas, e aí eu vejo o maior óbice na questão que ele vem atacando aí, sobre o direito de nascimento por solo, né, que é algo que é centenário nos Estados Unidos, no qual, se a pessoa nasce no território norte-americana ela é, e isso é assegurado pela Constituição na 14ª emenda. A única forma dele alterar isso não será como ele fez agora, que ele fez por um decreto presidencial, uma medida rápida, mas sim por uma alteração constitucional. E nesse ponto ele não tem essa maioria qualificada que lá é exigida, né? Então,
isso torna discussões afloradas e nós temos um universo aí de aproximadamente 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos que tem essa situação, ou seja, um filho é estrangeira e tem um filho que nasceu lá, né? Então, isso vai provocar muitas discussões aí no futuro. Essa é uma coisa, algo que não é que se debruçou sobre isso, nunca esperou acontecer, que fosse essa explosão, o mundo cresceu muito e a explosão demográfica dos estrangeiros pelos países, ela aconteceu. O direito internacional tratava friamente das questões que envolviam o nascimento e tudo mais, e você tinha as convenções, você tinha questões aí mas internamente cada um sempre pôde fazer. Só que internamente ninguém tomou aquela atitude e aí a economia mudou e acabou acontecendo isso, né? Doutor Sérgio, nós estamos num caminho de evolução que é de integração global. No entanto, isso não quer dizer que é um caminho reto. Mas observe, nós temos hoje ferramentas, não só de comunicação, mas ferramentas de transporte, que nos unem mais facilmente em termos de planeta. Então as pessoas vão e voltam mais rapidamente, imigram, estudam, trabalham, constituem famílias, criam laços que têm repercussões jurídicas. Uhum. Isso era mais escasso, agora é mais intenso. Sendo mais intenso, você provoca choques, porque muitos são adeptos a essa integração, outros ainda são ligados a um cenário mais patriótico, exacerbado, ainda carregam laços de que o estrangeiro é um problema, nós devemos excluí-los. Mas eu entendo que isso seja a minoria, mas é uma minoria ruidosa que causa esse tipo de ação, né? Ação de que, não, nós precisamos tomar uma medida, então o Reino Unido apresenta o Brexit, então ele precisa viver essa outra fase para comparar, e comparar, tomar as próximas medidas, né? Ainda que seja de se arrepender, né? Mas vejam, o caso brasileiro, nós estamos numa cidade que se formou internacionalmente, onde os nossos antepassados aqui chegavam, senão nós não estaríamos aqui. Sim. Então nós somos resultado disso, nós temos isso no nosso DNA. Agora, ficou mais fácil fazer isso. Antes os caminhos eram para sempre, quem chegava aqui nunca mais voltava. Mas agora o avião permite essa locomoção rápida, são milhares de voos internacionais por dia, mais de 1 milhão de pessoas circulando todo dia entre países. Então isso causa choques, né? Mas ao meu ver, eu acredito muito na sociedade norte-americana. Tenho certeza que eles vão ultrapassar esse momento e serão ainda mais acolhedores. Uhum. Criarão as ferramentas necessárias para legalização, seja de trabalhadores de menor qualificação, seja aqueles de maior qualificação, porque esse é o âmago da sociedade americana. E vai acabar até mesmo surtindo efeitos para os outros países também por novos acordos. Né? Muito bem analisado. Realmente, se você imaginar que nós tivemos 2 guerras mundiais, fome, frio em outros lugares. E eu me lembro uma passagem que teve, na verdade, consequência. Quando teve a peste negra, a peste bubônica, o que aconteceu? Matou, dizimou grande parte da Europa. E aí, na região da Itália, quando acabou a peste, não sei se foi na Itália ou França, uma região que tinha muita oliveira. Quando acabou a peste, os senhores nobres que tinham a terra estavam esperando as pessoas voltarem a trabalhar. Só que essas pessoas que estavam trabalhando, elas começaram a cultivar e começaram a vender naquele momento ruim. E quando acabou a peste, os nobres falaram, volta a trabalhar aqui, mas quais as condições? De graça, como você trabalhava aqui, você tem a sua casinha aqui, você pode morar aqui, pode trabalhar. E eles falaram, não, agora nós somos donos, nós produzimos e vendemos. E ali também, 300 e tal, ali você já tinha os bolsos da burguesia já começando, acompanhando ali. E, enfim, nesse caso da sociedade americana, que também repousou um pouco essa geração americana no trabalho, as empresas como cidades como Detroit, que viviam em torno das grandes construtoras, deixaram de existir, e a China tinha ideias melhores para os impostos, muitas das empresas foram para os Estados Unidos. Quer dizer, talvez esse que você falou, assim, de uma maneira pontual, assim, cirúrgica, foi que talvez eles tenham que voltar a trabalhar e produzir também.
Essa reconfiguração, né, dos centros de produção globais foi muito bem aproveitada pela China, que ofereceu condições para indústrias, seja com uma menor tributação, mas também com uma completa falta de exigência de licenças ambientais e por trabalhadores de baixo custo. Então a China acabou sendo o berço aí de um novo modelo, né, de produção global, mas que acaba sendo interligada com as empresas norte-americanas e europeias, porque elas mudaram esses centros de produção para lá e que, portanto, depois precisam ser distribuídas ao mundo novamente. E para isso acontecer, depende de acordos. Então, eu não vejo num modelo aí de médio prazo rupturas entre Estados Unidos e China. Eu vejo aproximações, no sentido de que eles vão ter que facilitar as trocas também mútuas, né? É verdade. Agora, é claro, o Donald Trump, ele quer estabelecer para o trabalhador norte-americano novamente oportunidades de trabalho. Mas, ao meu ver, isso passa por uma situação ainda mais aprofundada, que é a requalificação dos trabalhadores para as novas profissões do futuro, né? E isso diz respeito ao Brasil também e outras partes do mundo. Nós temos que perceber que os novos trabalhos que nos esperam exigem novas formações e nos Estados Unidos isso não é diferente. As universidades estão repensando seus currículos, as suas literácias para que respondam aos novos anseios. E a área da tecnologia me parece ser a mais explícita nesse sentido. Realmente, o assunto é bem amplo e tem doutor Daniel, eu tenho que voltar aqui porque esses desdobramentos da política internacional, elas cada vez mais estreito com a globalização, com a tecnologia e o que se decide no mundo reflete aqui. E aí, Estados Unidos, China, são os grandes players no mundo. Então, é muito importante. Os assuntos são demasiadamente grandes, complexos, importantes para a gente conversar. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, porque a gente teria que ficar falando uma semana e seria pouco para falar sobre o processo de globalização e o direito internacional. Mas eu já quero fazer um novo convite ao doutor Daniel, que possa retornar aqui à casa para a gente conversar. Te agradecer muito. Foi bem esclarecedor alguns pontos e está convidado. Doutor Sérgio, eu que agradeço. Foi uma enorme satisfação participar desse programa, tão qualificado como o da TV OAB. Fico ansioso aí para a próxima oportunidade. Muito obrigado.